enfim, futuramente, a gente sempre faz uma introdução. Então, é a terceira live com o professor Paulo Duarte, professor eu vou apresentar em seguida, logo em seguida. Bom, eu gostaria de desejar uma boa tarde para todos vocês que nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao canal Despertar Consciencial e Poesia, onde toda a arte ganha forma e expressão, seja através da poesia, da dança, da música, do desenho, entre outras expressões de artes existentes no mundo. Aqui também falamos sobre espiritualidade, escrita, esoterismo, temas filosóficos, teosóficos, entre outros assuntos que contribuam para o aprimoramento do ser humano como ser espiritual e não apenas corporal. Nós falaremos de um tema muito importante que nos permeou aí durante muito tempo na humanidade, sempre esteve presente. É a sinopse, tema Fim do Mundo. Na verdade, eu vou apresentar a sinopse. E o tema é Fim do Mundo. O professor nos trouxe esse tema. Eu estou falando muito rápido, professor, está entendendo? Tá, tranquilo. Então, tá bom. A previsão do fim do mundo é menos uma profecia e mais uma engenharia emocional. Ao longo da história, anunciar um colapso final da existência funcionou como uma técnica refinada de condução da mente coletiva. Trata-se de uma forma arcaica, porém eficaz, daquilo que hoje se poderia chamar de arte do mentalismo. O domínio simbólico das emoções, especialmente do medo, da culpa e da esperança, esses são geralmente as emoções que permeiam essa questão que o professor nos trouxe. Medo, culpa e esperança. Porém, existem outros, né? Como nós sabemos, né, professor? O fim do mundo não é apresentado como acaso, mas como punição. Quem se sente culpado busca redenção. E quem busca redenção aceita ser conduzido. O mundo nunca acaba, mas o medo se renova. E o controle social também. É uma constante. Por Paulo Araújo Duarte, que é nosso professor de astronomia e cartografia, aposentado do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. E nós teremos aqui algumas questões, algumas perguntinhas que ele vai nos esclarecer, eu ficarei aqui ouvindo, e caso ele me pergunte sobre alguma questão e eu possa contribuir, eu vou ficar aqui. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode nos deixar no chat, eu acompanharei, farei de tudo para acompanhar, tá bom? Vamos lá, professor, teremos 45 minutos, porém, se a gente extrapolar um pouquinho, não tem problema, porque é um tema muito interessante. O senhor tem alguma consideração antes da gente começar? Não, essa questão aí do fim do mundo parece que acontece todos os anos, inclusive nesse ano agora, dia 13 de novembro deste ano agora, 2026, está previsto o fim do mundo. Já existem notícias sobre isso. Ah, é? 13 de novembro, que é uma sexta-feira. Bom, a gente vai falar sobre o tema, eu ainda não tive essa informação que o professor nos 13 de novembro, sexta-feira? 13? Em 2026, agora. É isso mesmo? As manchetes dizem isso, mas, na verdade, se trata de um estudo de mais ou menos uns 60 anos para trás, relacionados com a questão da produção de alimentação e o volume, o crescimento da população, né? Mas as manchetes falam em fim do mundo. Entendi. Claro, é uma estratégia para atrair a atenção das pessoas, né? Na verdade, eles arrumam várias formas de manipular a massa. E, geralmente, as pessoas caem no medo, sempre vivem querendo o fim do mundo, porém, sempre buscando pedir muito, né? E acabam não agradecendo já o que tem. Vamos lá, eu vou fazer a primeira pergunta. O que podemos entender por fim do mundo? O que podemos entender, professor, sobre fim do mundo? Nessa primeira questão, a gente vai falar sobre uma que desdobra, depois eu faço. Primeiro o senhor fala sobre essa, depois, logo em seguida, eu faço nessa primeira questão, que tem outra pergunta. Pode ficar à vontade. O fim do mundo, o fim dos tempos,
não é? Que também é o fim do mundo, é um assunto tratado naquilo que se chama escatologia, Sim, que é uma área da filosofia que trata deste assunto, sim, o fim dos tempos, né? O fim do mundo e tal, e isso tem, inclusive, nos textos religiosos, fim do mundo. Agora, sob o ponto de vista da ciência, e basicamente a astronomia, haverá, sim, o fim do mundo se nós entendermos fim do mundo como o fim do planeta Terra, o fim do sistema solar, e eu posso esclarecer isso aí. Né? certo. A escatologia, o senhor falou, apresentou a escatologia, explica um pouco, porque tem pessoas que não entendem essa palavra, não sabe. Explica basicamente o que é a escatologia. É basicamente um estudo filosófico, né, sobre essa questão do fim do mundo. O que existe por trás dessa forma de entender, não é? Forma de entender que o mundo vai acabar. Mas será que ele vai acabar por uma questão de uma intervenção divina? Não é? A escatologia trata disso, uma intervenção divina, ou é uma atividade natural? Não é? Então, a escatologia trata disso, com uma reflexão, não é? Uma reflexão, um pensamento filosófico sobre isso. É uma discussão que envolve não só religiosos, não, mas também cientistas, não é? Porque Certo. o fim do mundo, a ciência diz que existirá, sim. O planeta Terra vai acabar, o sistema solar vai acabar. E eu posso explicar isso aí. Agora, se nós pensarmos só no fim da vida no planeta, eu posso dizer que nós já tivemos pelo menos 5 grandes extinções em massa no Sim, planeta Terra. E veja, o ser humano não existia ainda nessa época. Nós somos muito, mas muito recentes no planeta Terra. sim. Eu até costumo mostrar assim, quer ver? Isso foi, deixa eu só, Aqui nós temos essa caneta aqui, ok? sim, Então, essa linha aqui, essa caneta, ela representa a linha do tempo da existência do planeta Terra. Agora, essa pontinha que nós temos aqui, que nós escrevemos, essa pontinha aqui de nada, isso aqui representa o tempo que os seres humanos estão no planeta Terra. certo, Então, veja, nós somos bebês ainda no planeta e sim, nós já queremos dizer que podemos dominar a natureza, evitar aquecimento global, evitar mudança climática. Tudo isso é uma grande bobagem. Nós somos muito, muito recentes no planeta para queremos gerir o planeta, dominar o planeta e sermos os donos da natureza. Nós somos parte da natureza, entende? Agora, dessa pontinha da caneta para cá, tudo isso é o tempo de milhões e bilhões de anos que o planeta sofreu transformações, vidas que acabaram, vidas que surgiram e nós nem estávamos presentes ainda. Né? Pois bem, então isso o que é? É o fim da vida, não é? Para as espécies vegetais e animais que acabaram no planeta por alguma razão, erupção vulcânica, mudança climática, porque, veja, o clima é uma máquina muito complexa, é um sistema muito complexo. E o clima sempre varia, o clima está variando e sempre variou. Nós já tivemos 3 grandes glaciações no planeta em que o gelo, tanto no norte como no sul, invadiram o planeta até as regiões tropicais, próximas das regiões equatoriais,
Então, quando há um resfriamento global assim, a vida acaba também, boa parte da vida acaba. E nós já tivemos 3 grandes glaciações. A última acabou há mais ou menos 15 mil anos atrás, há pouco tempo. A última grande glaciação. 15 Então, mil anos? 15 mil anos. Agora, nós estamos num processo de um esquentamento natural, porque é sempre assim: temos uma grande glaciação, depois o gelo regride, e aí, então, vem uma onda ou um momento de aquecimento. Então, é claro, o planeta está aquecendo, mas isso é um processo natural. Isso. Mas tem a E, contribuição também humana. pois é, então Acelera muito o processo também. nós não podemos controlar isso. Agora, é claro que existem certas situações em que nós estamos desmatando, nós estamos agredindo a natureza. Então, com as nossas cidades, por exemplo, a urbanização e tudo isso, então, cria umas chamadas ilhas de calor. Não resta a menor dúvida aí, mas dizer que isso está alterando o clima global, não, isso não. Tá? É uma coisa que se chama microclima. Então, a cidade em que você está, São Paulo, antigamente não era assim. Onde eu estou, Floripa, não era assim. A universidade em que eu estudei, chegava de manhã cedo, o ônibus tinha que entrar, porque o nevoeiro era tanto, que o ônibus tinha que ir devagarinho para mostrar para nós onde estavam as colunas do prédio onde nós estudávamos. Hoje em dia não existe mais isso. Muita circulação de pessoas, de carros, e asfalto e tudo mais, a vegetação que foi desaparecendo, muitos prédios. Então, é claro que nós alteramos uma pequena região, mas dizer que nós estamos alterando o clima global, de jeito nenhum. Bom, então, sobre o fim do planeta Terra. O Sol é uma estrela como qualquer outra, e não é das maiores, mas para nós é a estrela que comanda tudo, inclusive os climas. O Sol ele está num processo de expansão, como toda estrela. A estrela é uma grande bomba nuclear, digamos assim. Vai queimando o hidrogênio, que é o gás principal da estrela, que vai se transformando em hélio, e essa estrela, então, vai crescendo gradativamente, vai crescendo, vai atingir Mercúrio. Não é do hidrogênio, professor? Do hidrogênio. Não entendi. Não é do hidrogênio para o hélio? Para o hélio, vai queimando o hidrogênio, que vai se transformando em hélio. O hélio é mais leve, então a estrela vai crescendo. O Sol vai crescendo, vai indo, sim, vai atingir Mercúrio, Vênus e Terra. Isso. Então, mesmo antes de chegar na Terra e incluir o nosso planeta na massa do Sol, talvez até chegue a Marte também, mas antes disso, se, por exemplo, chegar em Vênus, eu acredito que a temperatura na Terra já será tão grande, tão alta, que toda a água já evaporou e toda a vida já acabou no nosso planeta. Mas depois... a gente não tem que ficar questionando. Claro que a gente tem que fazer as pesquisas científicas e tudo mais, mas tudo tem um propósito, eu acredito, certo? Então, assim, tudo tem um porquê, né? Existe uma inteligência superior que comanda tudo isso, e essa inteligência ela vai saber lidar com esse futuro. E a humanidade ela vai criando, né, as suas ações e reações, né? E que vai gerando, né? A gente vai vendo que vai gerando na cadeia, na evolução, né? Se a gente for ver na Terra, todas essas confusões que existem, tanto das questões até de terremotos, enfim, tudo isso não é só causado pela natureza em si, mas é uma ação humana. Pode continuar. Tem algumas questões, algumas ações humanas, mas o planeta ele é muito ativo, entende? Uma coisa que quase não se fala nessa questão climática são os vulcões. Isso. Os vulcões lançam toneladas de fuligem para a atmosfera. Sim. E eu me lembro, há alguns anos, talvez uns
15 anos por aí, 10, 15 anos, que houve a erupção de um vulcão no Chile. Sim. E no dia seguinte, no meu quintal, aqui em Floripa, ele estava cheio de poeira deste vulcão. É isso mesmo. Entende? Na verdade, até um vulcão que foi bem conhecido em 1893, o Krakatoa, ele Sim. também, vários países receberam, né, as ações. E matou muita gente. E matou muita gente, destruiu ilha e matou muita gente, entende? Então, o nosso planeta, ele está em constante transformação. Certo. Tá? Terremotos e tsunamis e erupções vulcânicas e furacões, Sim, tudo isso faz parte do processo da natureza. isso. E eu costumo dizer que a natureza age não pela emoção. Nós agimos pela emoção, mas a natureza não tem emoção. Isso. Para a natureza não existe amor, não existe carinho, não existe nenhuma emoção. A natureza simplesmente age. Na verdade, eu discordo um pouco. Pois é, eu também, não é? Eu discordo dessa relação. Da tua colocação em que existe um propósito por trás, não Sim. é? Na verdade, só uma consideração. A Uhum. natureza, ela é uma mãe, eu acredito. E ela tem, sim, o seu carinho, o seu amor, só que de outra forma que a gente não compreende. Porque se a gente for ver tudo que existe na natureza, a beleza, a harmonia, tudo isso é uma forma de amor e carinho que ela expressa. Então, a gente tem que abrir os olhos, né, para enxergar isso, esses detalhes. Só que pensemos uma coisa: beleza é um conceito que nós, humanos, criamos. A natureza não sabe o que é beleza. A natureza simplesmente atua, age, cria, destrói e cria, entende? Mas nós é que Mas não criamos. existe uma consciência superior acima da matéria, da natureza? Não existe essa Olha, inteligência? eu acho que não. Eu acho que o universo atua pelo caos. Tudo é caos. Eu não, sinceramente, não acredito que haja uma inteligência por trás. Porque quando se fala em inteligência, vem aquela ideia de que talvez exista lá em cima um sujeito barbudo sentado numa poltrona dizendo aquele ali vai sofrer, aquele não vai, aqui vai dar terremoto, ali não vai, enfim. Eu me reservo muito com relação a isso. Para mim, a natureza é algo que nós não entendemos. Para mim, natureza é caos. Entendi. E o cosmos? Veja, Cosmos. o nosso próprio corpo é um caos. Aqui nós temos uma série de bactérias no nosso braço aqui, Sim. entende? No nosso corpo todo. E por dentro também, nós temos uma série de anticorpos lutando para não deixar bactérias e vírus entrarem. É uma luta danada. Entende? Então, o nosso corpo é um verdadeiro caos, agindo lá dentro para manter o equilíbrio. Mas deixa eu fazer uma consideração. Certo, deixa eu fazer uma consideração. O que significa cosmos? A etimologia da palavra. O cosmos eu entendo como o universo, né? O tudo. Ordem, significa ordem. Então, existe uma questão que muitas vezes a gente tem por mais que a gente tenha entendimento, nunca será o suficiente para que a gente possa compreender o todo, né? Que essa inteligência que nos permeia, e permeia todo o universo, ela é e não é. É uma controvérsia. Então, cosmos é ordem. E caos é o que agita a matéria. Essa matéria aqui, que é uma ilusão. O senhor deve ter já visto esses termos hinduístas, de Maya, ilusão. Então, aqui, nessa Terra, geralmente o que assim, orbita, né, o que fica, que permeia aqui, é o caos. Mas porque existe ação do ser humano, dos animais, da natureza, de tudo. Entende? Tudo. Tudo é um caos. Imaginem, por exemplo, o nascimento de uma criança. O caos que é o nascimento de uma criança quando está saindo da mãe. Sim. Aquilo ali é um caos, é sangue, é dor, é caos.
ainda recebe um tapinha assim na bundinha que é para chorar, quer dizer, então nós já nascemos chorando. Mas isso foi feito para que a gente pudesse, para que os pulmões... Sim, claro, eu entendo, funcionar. né? Eu entendo. É, Esse processo todo da natureza é um verdadeiro caos buscando o equilíbrio. Então, a natureza busca o equilíbrio em tudo. O nosso corpo também é um verdadeiro caos, mas buscando o equilíbrio. Quando existe o desequilíbrio, vem a doença. Isso mesmo. É isso mesmo. Eu acredito muito nisso. Mas, assim, a gente não pode acreditar que a matéria existe o caos completo. Eu acredito que exista o caos, sim, com certeza, mas, em contrapartida, existe a ação da ordem, que é o cosmos, que é todo o universo. Então, não tem nada que escape a essa ordem, né, que para mim é supra, enfim, uma inteligência superior. Aqui a gente vai para nessa mesma primeira questão que eu fiz para o senhor, a gente tem aqui uma pergunta também, junto com ela, uma segunda pergunta, dentro da primeira pergunta. Seria um evento cósmico ou é uma sensação psicológica recorrente da humanidade? Essa questão. Bom, evento cósmico, sim, pode ser. Não é? Como eu falei, há 65 milhões de anos, por exemplo, nós tivemos algo em torno de 70% da vida extinta no planeta. Né? E tudo por causa de um impacto de um asteroide grande que se chocou com a Terra. Então, nós não estamos livres, entende, do impacto de um asteroide que esteja aí por fora. Explicando, o asteroide é um bloco rochoso, é uma rocha, é uma pedra, que tem aí milhares, milhões pelo universo, pelo espaço. Certo. Alguns estão dentro de uma ordem, como um cinturão de asteroides que existe entre Marte e Júpiter. Sim. Então, eles estão circulando em torno do Sol, mas eles não colocam perigo nenhum, a não ser quando algum deles se desloca desse cinturão e pode vir em direção à Terra. Certo. Então, existe um monitoramento desses asteroides, que são chamados asteroides potencialmente perigosos. Certo. Esse cinturão, tem um cinturão de fótons, tem um cinturão de asteroides, né? Não é isso? O cinturão principal, que é entre Marte e Júpiter, tem um outro cinturão lá depois, então, de Urano e Plutão, um outro depois de Plutão. Não é Urano e Netuno? Não, Urano e Plutão. Então, né? tá. Porque o Plutão ele acabou sendo considerado apenas uma rocha, como se fosse uma rocha, né? Como se fosse um. Explica melhor sobre isso. Não, mas ele não é considerado mais planeta, né? Ele acabou... Eu não me lembro bem qual foi o ano, mas foi recentemente aí. Houve uma nave, uma sonda, a New Horizon, que passou pelo sistema solar e passou por Plutão. Certo. E, ao passar por Plutão, revelou algumas imagens que agora deixaram os cientistas pensando: puxa, será que Plutão não é mais planeta, não? Porque foi mostrado que Plutão é um astro geologicamente ativo. Isso. Entende? Ele como se fosse ele tem uma, parece que não sei, uma chuva, como se fosse me explica, não é chuva, não tem como ser chuva. Não, ele tem atividade de geysers. Isso. Entende? Atividade, provavelmente atividade de terremoto, algum vulcanismo, alguma coisa assim. Eu acho que sobe, né, para a atmosfera e acaba... Ele é um astro ativo. Entende? Ele é um astro ativo. Então, ele não é um asteroide assim qualquer, não. Então, já tem gente pensando em trazer ele de volta para o planeta, porque até agora ele foi classificado como planeta anão, assim como outros,
mas pensa-se que ele deve voltar para ser planeta, sim. Certo. Deixa eu só perguntar, que foi em 2006 que ele foi considerado planeta não, e por conta desse estudo que eles fazem. Por isso que a ciência ela não é exata, né? A matemática ela é exata, mas a ciência ela é descoberta a cada momento, né, que a gente vai vivendo. Ciência é um campo do conhecimento humano que muitas pessoas se enganam. Ciência não é exata. Ciência tem que estar sempre com as portas abertas para a contestação. Agora, aquilo que fecha a porta, que é dogma, é religião. Exatamente. Religião você não pode discutir. Eu acredito que você acredita ou então sai fora dela. Sim, eu acredito que tenha, não com forma de religião, dogmatismo, doutrinação, mas eu acredito que a espiritualidade maior, assim, não tema religioso, que extrapola a religiosidade, que vai além. Eu acredito que a energia, a quântica, a física quântica, por exemplo, é um tipo de espiritualidade, como se fosse uma espiritualidade. A gente teria que unir, né, porque a ciência, ela só olha para o chão da Terra, né? Mas ela fica olhando para o espaço também, ao mesmo tempo. Mas ela só pensa que aqui, inclusive, a gente pode ver na história da humanidade, né? Antes achava que a gente era o centro, né, do universo. Nós partimos antigamente do geocentrismo, quer dizer, a Terra que seria o centro do sistema e do universo, pior ainda. Depois, então, passamos para o heliocentrismo, ou seja, o Sol é que está no centro e os planetas giram em volta. Né? Existe uma galáxia que existe também. A galáxia que também se movimenta. Né? E hoje nós estamos vivendo um momento do antropocentrismo, quer dizer, é o homem, o ser humano, quero dizer, no centro de tudo. Então, tudo gira à nossa volta. Nós somos os poderosos. E nós dominamos a natureza, nós podemos tudo, e não é bem assim. Nós temos que nos entender como mais uma espécie animal na face do planeta. Nós somos animais. Nós somos animais, mais uma espécie animal na face do planeta. Nós não somos nada especial, nós não somos criação divina, nós não somos nada especiais no planeta. Nós é que criamos essa ideia, que é uma ficção, uma fantasia, para nós nos colocarmos fora da natureza e podermos dominar a natureza. Mas não, a natureza é que nos domina. Sim. E o que é natureza para o senhor? A natureza é tudo que existe, né? Simplificando a resposta, é tudo que existe. Agora, é claro que existe uma força por aí que não se entende. Então, quando a gente não entende, a gente usa aquela palavrinha mágica que a gente chama de Deus das lacunas. Quando nós não temos uma explicação, aí a gente diz, foi Deus. Pronto. O Einstein, ele acreditava. Deus quis assim. Né? O Einstein acreditava, vários grandes gênios da humanidade, eles acreditavam numa força superior, a qual a gente chama de Deus, que eu acredito que seja uma palavra bem, assim, para designar Deus, sendo que existem vários nomes, é o inominável, né? Então, é uma palavra muito desgastada, porque a gente não tem entendimento. Sem dúvida, É um entendimento assim, que extrapola a nossa consciência humana. O que não se pode entender é essa força como algo divino. Não, a natureza, veja, por exemplo... Mas o que é divino, por exemplo? O grande mistério da vida. Veja, eu falei que nós já tivemos 5 grandes extinções em massa. Uma delas, inclusive, foi de 90% da vida no planeta, imagine. Só que a vida se renova, e aí é que está o grande mistério. Como novas espécies que nunca existiram passam a existir. Isso. Esse é o grande mistério da vida. Sim. Espécies desaparecem, e esse é o fluxo normal do planeta. Espécies desaparecem e a vida se renova com novas espécies. Certo. Mas como essas novas espécies surgem? Sim. Esse é o grande mistério. Aí, quando você não tem resposta, você diz, não, foi Deus, pronto, está resolvido. Sim. É o Deus das lacunas. Deus das lacunas.
É. Vamos para a segunda questão, que é: estamos mais ameaçados? Eu acredito que a gente vai fazer uma live aí de uma hora e meia, porque esse tema é bastante abrangente, acaba que Sim, abre várias outras conhecimentos, informações. Então, a segunda questão da nossa pergunta: estamos mais ameaçados pela natureza ou por nossas próprias escolhas? O que o senhor acha? Bom, como eu disse, a natureza é dinâmica. Clima, vulcanismo, terremotos, não é? As grandes extensões que eu acabei de falar. É? Então, a natureza é muito dinâmica e, como eu já disse também, ela não atua por emoção, nós é que atuamos por emoção, não é? Nós é que criamos essa ideia de beleza da natureza, de beleza nas coisas, mas a natureza não quer saber de beleza, ela não entende nada disso. Ela simplesmente cria, atua e vai em frente. Agora, veja, nós falamos dos asteroides, nós temos, neste mês de fevereiro, 2.349 asteroides potencialmente perigosos. E eu digo isso porque eu acompanho um site oficial da NASA, que traz vários dados a respeito do universo, do Sol, da Terra, clima, etc., e um deles são esses chamados asteroides potencialmente perigosos. 200 asteroides? 2.349. 2.000? Esses considerados potencialmente perigosos são aqueles que ficam até 20 vezes a distância Terra-Lua. A distância Terra-Lua é de 384 mil quilômetros. Sim. Então, 20 vezes essa distância, o asteroide é considerado potencialmente perigoso, mas não significa que ele esteja em rota de colisão com a Terra. Sim. E desses 2.000 e poucos aí, nenhum deles está em rota de colisão, entende? Mas são considerados potencialmente perigosos. Entendi. Entendeu? Na verdade, assim, o asteroide, o que é? Explica para o pessoal aqui que nos acompanha, o que é? É uma rocha. É uma rocha, por exemplo. Inclusive, existem equipamentos, né, que já foram criados que ajudam a desviar, né, desses asteroides. Não é isso? Não, ainda não. Não? Ainda não. Não. Existem projetos para isso. Ah, sim. Entende? Existem projetos, como, por exemplo, você lançar uma sonda com uma bomba nuclear e perto do asteroide você estoura essa bomba para desviar o asteroide. Sim. É... Eu não sei onde eu vi isso. Deve ser alguma coisa de... Enfim. Porque tem muitas informações errôneas, né? Não, existem muitos filmes, como, por exemplo, Armagedon. Sim. Que é um dos clássicos. Não, eu não citei filme mesmo. É que existe, eles fazem estudos para isso mesmo. Agora, o maior perigo que acontece é aquilo que foi feito no Armagedon. Você mandar uma sonda e explodir o asteroide. Aí nós vamos ter milhares de pedaços e aí ninguém controla mais. Então, a grande ideia é enviar uma sonda de tal maneira que desvie o asteroide. Então, mas esses asteroides geralmente eles caem no oceano, porque o oceano, né, a gente sabe que é bem grande. Os oceanos, veja bem, oceanos, florestas, eles ocupam 94% da superfície do planeta. Exato. E nós, com as nossas cidades, ocupamos apenas 6%. Sim. Então, 94% nós não controlamos. Sim. E aí, então, um asteroide pode cair, sim, como já caíram. A Terra, se você pesquisar na internet, você vai ver que a Terra está cheia de cicatrizes de asteroides que bateram, assim como a Lua, né? Só que a Lua não tem atmosfera para proteger como a Terra tem.
Então, muitos asteroides, quando são pequenos, rochosa, né? eles vêm, resvalam na alta atmosfera e são jogados novamente para o espaço. Entendi. Né? Agora, quando ele é muito grande ou é muito pesado, então ele entra na atmosfera e vem e cai, como já aconteceu. Né? Nós já tivemos, inclusive, até pessoa atingida dentro de casa, com rocha, que furou o telhado. Entendi. Na realidade, a gente tem até pedaços, né, dos foguetes que são lançados também, acabam caindo e matando as pessoas, acabam E é o lixo espacial que você está falando, lixo espacial que nós criamos, que são satélites que estão lá por cima, né? E que, quando eles ainda são controlados, eles são jogados no mar, nos oceanos. Isso quer dizer que, além dessa poluição nos oceanos de plásticos e uma série de lixos que nós colocamos, nós estamos colocando também o lixo espacial nos oceanos. Né? Então, a Terra, hoje em dia, ela está rodeada de lixo espacial. Sim. E esse é um outro problema. Como retirar esse lixo espacial? Existem projetos também, mas nada ainda definitivo. Sim. Só reutilizar. A gente pode reutilizar, não é isso? A questão é saber como tirar de lá do espaço e trazer aqui para baixo. Porque é um campo aberto. Pois é. Não é. Agora, veja, a Estação Espacial Internacional, ela já fez pelo menos 8 manobras para desviar de lixo espacial. Porque se um parafuso pequeno assim, né, esse lixo espacial, a uma velocidade, normalmente as velocidades são grandes lá em cima, algo em torno de 20 mil, 30 mil quilômetros por hora. Imagine um parafuso, mesmo desse tamanho, atingir um astronauta que está fazendo algum trabalho fora da nave espacial. É morte certa. Isso. Então, a Estação Espacial já fez 8 manobras para alterar a sua altitude para fugir de lixo espacial. Entendi. E essa questão do lixo espacial, inclusive, aparece até num filme, eu acho que é o Interestelar, né? Sim. Que trata dessa questão do lixo espacial. Na realidade, o Interestelar, ele faz uma abordagem sobre é como se fosse são universos paralelos, né? Eu adoro esse filme, é muito interessante. E ele cai como se fosse num tipo de... que o meu entendimento é um buraco negro, né? Que ele fica numa realidade que ele consegue ver o mundo, né? Esse mundo aqui, só que ele não consegue... como se fosse uma realidade virtual, assim. É muito interessante, é bem interessante. Gosto muito desse filme. E sobre... aqui a gente falou... Então, assim, pelo que eu entendi, nós somos ameaçados pela natureza. Assim, foi a segunda questão que a gente falou, né? Eu fiz aqui para o senhor. Então, somos ameaçados constantemente pela natureza ou pelas nossas ações. Eu acredito que seja pelos dois. Uma outra coisa, por exemplo, que eu lembrei agora, foi em julho de 1994, passou um cometa, que é o Shoemaker-Levy. Ele passou pelo Sol, mas ele se partiu. E um desses pedaços atingiu o planeta Júpiter. Olha só. Que nós, que aqui da Terra, deu de ver, inclusive, um grupo que se reúne no nosso planetário aqui da universidade, colocou um telescópio e nós conseguimos ver o impacto em Júpiter. Só que Júpiter é gasoso. Sim. Então, ele entrou, fez aquele buraco ali, e depois, então, o gás de Júpiter se regenerou. Não se sabe onde ele foi parar. Mas imagine se batesse na Terra. Poderia causar um bom estrago, dependendo de onde batesse. E a gente sabe que, pelas leis da física, o que cai pela gravidade acaba se tornando mais... pesado, né?
Sim, sim. Ele vai tomando proporções, assim, de peso maiores. Exatamente, exatamente. Então, aqui vamos para a terceira pergunta, que é assim, estamos preparados para nos defender do impacto de algum objeto cósmico? A gente já está falando disso, né? Sobre a questão dos asteroides. A gente não está, pelo que o senhor falou, a gente não tem como desviar. Não. Não tem inteligência. Mas ainda nada que garanta uma boa defesa nossa, não tem. Sim. Tem então, um projeto, por exemplo, que é lançar uma sonda com garras, como se fosse as garras da lagartixa, não é? Aquelas ventosas. Sim. Então, você lança no asteroide, ele gruda, você aciona uma energia ali e ele desvia. O povo também tem essas ventosas. Daria para fazer um belo dia. Isso, exato. Bom, então, assim, a gente está nesse estudo. Né? Essa terceira pergunta foi bem simples, a gente está se preparando para isso, para que a gente esteja preparado aí para o enfrentamento aí dessas realidades cósmicas que existem, que a gente sabe que existe. Que existiu, né, ao longo da história, que foi, o senhor falou da queda de várias eras glaciais, são 3, né, que o senhor falou, e a questão também, de que foi também a época lá dos dinossauros, que a gente estuda na escola, então a gente sabe que tiveram, né, alguns finais de ciclo, eu digo, não de mundo, mas ciclos, né. Vamos lá, temos aqui uma pergunta, que é a quarta, que diz a respeito ao Nibiru. Dizem que esse Nibiru é uma estrela companheira do Sol e que pode destruir nosso sistema planetário. O que há de verdade nisso? Ele foi chamado de planeta chupão, não foi isso? Planeta vermelho, chupão, uma coisa assim. Planeta chupão. Eu me lembro que na minha juventude existia uma revista chamada Planeta. Isso. E logo na capa trazia o tal de Nibiru, que naquela época era chamado de Planeta X. Uhum. É Nibiru ou Nibiru? Qualquer um, né? Não, tanto faz a pronúncia, não é? É sim. Agora, Nêmesis também, chamado Nêmesis. Nêmesis. Né? Bom, a ideia é a seguinte. Existem muitas estrelas binárias pelo universo. Sirius é uma delas, né? Agora, o Sol também pode ser uma estrela binária. O Sol pode ter uma companheira. E essa companheira pode ser o tal de Nibiru. Sério? Um oculto, como se fosse Nós não vemos, mas o que se imagina é que ele venha de longe a cada mais ou menos 25, 30 milhões de anos, ele passaria próximo do Sol. É como se fosse uma eclíptica do nosso sistema solar que estivesse se movimentando pelo universo e passasse ali. É uma estrela, uma outra estrela. Sim, mas é um sistema solar, porque toda estrela é um sistema solar. Então, esse Nibiru seria como se fosse uma elíptica? Do que a nossa? Não. Elíptica. O Nibiru, para simplificar, seria um outro Sol. O Sol é uma estrela. Então, esse Nibiru seria uma outra estrela como o Sol, só que menor. Sim. Tá? Menor. A cada 25, 30 milhões de anos, os dois giram em torno de um centro de gravidade comum e, às vezes, essa outra estrela passa junto do Sol. Entendi. E, quando passa junto do Sol, causa, digamos assim, um rebuliço dentro do nosso sistema. Então, esses asteroides que circulam por aí, próximos do nosso sistema, eles viram um caos e podem atingir os planetas, inclusive a Terra. Sim. Entende? Entendi. Então, o que se acha em que alguma outra passagem dessa estrela aqui pelo nosso sistema tenha causado isso também, e talvez a razão da Terra ter uma série de crateras, não é, relacionadas com choque de pequenos asteroides. Como a Lua também tem. A Lua também, exatamente. Que a gente conhece e pode visualizar, inclusive. Tem várias mitologias que falam também da espada de São Jorge, que faz ali
Exatamente, é. Agora, isso aí... Ele chamando aqui, só para... Desculpa interrompê-lo, como veio na minha cabeça aqui o planeta X, veio na minha cabeça, que é... É a mesma coisa. Planeta X e... O senhor falou... Nêmesis, né? Planeta Chupão, Nêmesis, Nibiru, tudo a mesma coisa, são sinônimos aí. Certo. Várias formas de se falar do mesmo astro, né? Agora, eu lembrei aqui um caso interessante que ocorreu há uns anos, talvez uns 10 anos ou um pouco mais. Eu estava na internet e vi no YouTube um canal de um cidadão lá, um youtuber, como se diz, falando de Nibiru e mostrando que Nibiru já estava aqui perto do Sol. Só que o que ele mostrava, na verdade, era a imagem de uma sonda, a SOHO, SOHO, Sim. SOHO, que foi lançada e que ela fica numa distância entre a Terra e o Sol, monitorando o Sol 24 horas por dia. E as explosões solares não atingem essa sonda? Não, não atinge, não. Não atinge, mas elas são monitoradas. Entende? As explosões e, inclusive, a passagem dos planetas por trás do Sol e depois na frente do Sol. Porque as explosões têm um tempo, né? Parece que são 11 anos, né? 11 anos, que o Sol tem uma atividade maior, inclusive agora ele está nessa época da atividade máxima dele. Isso. Mas havia o planeta Vênus, que estava passando ali pelo Sol, porque Vênus fica entre a Terra e o Sol. Então, quando ele passa perto do Sol, a gente vê, né? A sonda SOHO capta a imagem dele. E o Vênus é um planeta muito forte, muito brilhante. O planeta, ele é um dos planetas mais quentes do sistema. Na verdade, eles acham que é Mercúrio que está mais próximo do Sol, mas ele faz uma... Não sei se o senhor consegue explicar, assim, fica à vontade para explicar também, não que não consiga, mas se o senhor tiver, né, puder nos responder, porque o Vênus, ele não é o Mercúrio que é mais quente, seria, né, na lógica, que a gente pensa que seria aquela linear, mas não, é Vênus que acaba sendo mais quente, né, do que o Mercúrio. Não é Vênus, já vou explicar isso aí, só para terminar a história desse canal. O canal é chamado A Trombeta, quer dizer, o próprio nome já está dizendo que o negócio é apocalíptico. Sim. Então, ele dizia o seguinte, Vênus, que estava ali, ele dizia que era Nibiru. Vocês estão vendo? É Nibiru que está aqui. É o fim do mundo, e tal. Eu me lembro até que havia um rapaz ali que colocou, estava apavorado. Então, o que eu fiz? Eu sabia que era Vênus, entrei, então, ali no YouTube e dei uma explicação dizendo que se tratava de Vênus. O que ele fez, o dono da trombeta, tirou a minha explicação fora. Quer dizer, são pessoas que querem que haja o apocalipse, o fim do mundo. Eles querem alarde, querem bagunça, não querem a verdade, não querem a explicação real. Aí, então, o que eu fiz? Coloquei novamente a mesma explicação, e o que ele fez? Ele tirou a minha explicação e mudou. Deu uma falhada. Deu uma falhadinha. Deu agora? Está ouvindo? Não, mas agora está certinho. Entende? Então, ele mudou. Aí, então, eu desisti. Não adianta. É pessoa que quer o alarde aí de fim do mundo, então deixa para lá, ele não quer a verdade, paciência. Sim. Bom, agora, com relação ao que você falou da temperatura, realmente, Vênus é um planeta que tem uma atmosfera muito densa, entende? Então, essa atmosfera muito densa, ela segura muitos gases e, principalmente, enxofre. Isso. Vênus, né? Então, chega a 500 graus a temperatura em Vênus. Chega a derreter ferro, chumbo, entende? Então, é muito improvável a existência de vida
em Vênus, a não ser que seja uma vida adaptada a essa temperatura, a essas condições. Agora, nós não. E o senhor acha que esse enxofre que está lá em Vênus é o mesmo que é o nosso componente aqui? É o mesmo enxofre que tem na Terra? Sim, sim, só que em quantidade, né? Sim. Em quantidade. E outros gases tóxicos também que tem. Sim. O planeta Terra é o planeta que está numa distância ideal em que as condições atmosféricas para a vida, né, são favoráveis, essas condições. Sim. Se a Terra estivesse mais afastada ou mais próxima do Sol, provavelmente não existiria a vida como nós conhecemos. Sim, sim. Então, quando os astrônomos procuram algum planeta que possa ter vida como a nossa, eles procuram planeta que estejam em alguma distância que possa comportar a água, uma atmosfera razoável como a nossa, entende? Que não seja muito perto da estrela, mas também não seja muito longe da estrela. É a chamada zona, como é que se diz? Zona Goldilocks. É zona de aquela, como se fosse zona de, eu sei o que o senhor quis dizer, é zona de, como se fosse, não é, zona de, eu esqueci a palavra agora, fugiu aqui, eu sei o que o senhor está falando, é zona que dá que nos faz ter vida aqui no nosso planeta. Sim, sim, permite a vida nessas condições, né? Agora, é claro, a minha ideia é de que possa haver aí pelo universo vida fora das nossas condições. Sim. Até porque aqui no nosso próprio planeta, nós temos, por exemplo, temos vida existente em vulcões marinhos, onde tem muita quantidade de enxofre, e ali tem vida. Aonde o senhor fala? Em oceanos, nossos oceanos aqui, no nosso bactérias planeta. extremófilas, elas são chamadas de bactérias extremófilas. São os extremófilos. Isso, exatamente. Exatamente. Eles têm toda uma... Que resistem a extremos, daí extremófilos, não é? Isso. Que resistem a extremos de temperatura, de gases, de intoxicação, pressão e tudo mais. Sim. São os extremófilos. É zona habitável que fala, mas ou pode ser chamada de, como eu falei, de habitabilidade. Zona de... Isso, exatamente. Sobre a gente, é muito interessante, né, esse tema fim do mundo, porque tem assim, é um tema que abrange muitas outras informações que se desdobram para várias, né? Nós temos aqui, eu gosto muito desse tema, inclusive é um dos temas que eu, assim, estudei bastante. Assim, ainda tenho muito a estudar, mas eu gosto muito desse tema. A nossa quinta pergunta diz assim: nós podemos fazer a nossa quinta pergunta? O senhor está tranquilo sobre isso? Você que sabe, o tempo é seu. Eu sei que você está muito cansado das atividades e tal, mas o tempo é seu. O que nós já conversamos aqui, eu acho que já deu de esclarecer muita coisa e também botar um pouquinho de minhoca na cabeça das pessoas aí. Sim. E assim, o professor, ele faz livros, né, sobre reflexões e provocações, ele diz, né, reflexões e provocações, tem uns livros, depois o senhor fala, a gente deixou o link na descrição do vídeo, das lives, que ele já esteve aqui conosco 3 vezes, né, essa terceira vez, e lá ele faz um programa, como se fosse um programa, né, Curvas do Saber, e ele passa as informações sobre astronomia. Tem livros também, são 2, né, livros, volume 1 e 2, de astronomia para leigos. Astronomia para leigos, e tem um terceiro que são poesias relacionadas com astronomia. Isso. Nossa, esse eu quero, depois a gente vê. Ao todo, eu tenho 21 livros publicados. Olha só, eu não sabia. O último foi este, agora chamado Mortaminha e Roupa Suja. Sim. O professor, ele tem uma
uma questão de unir a poesia com a escrita, a música, com a astronomia, que é uma paixão, né, professor? Sim. Então vamos para a quinta pergunta, que é assim. Podemos entender o fim do mundo como transição planetária? O planeta, só para colocar um adendo, o Nibiru, ou Nibiru, como as pessoas gostam de falar, não sei como elas falam, mas tanto faz, ele foi considerado esse planeta chupão, e ele foi, assim, justamente nessa fase de transição planetária. Eles falam que ele se aproxima geralmente por conta dessa transição. O que o senhor acredita? O que... Pois é. Essa coisa de transição planetária, eu já vi várias pessoas, mas sempre dentro de uma linha mística, Sim. entende? Não científica, mística. Sim. Transição planetária. E como se fosse assim uma mudança eu entendo dessa forma, como se fosse uma mudança da mentalidade da humanidade. Só Sim. que quando ouço essas pessoas falando, inclusive na vinda de extraterrestres, né, como tem uma tal de frota de Ashtar-Sheran, que vem aí para nos ensinar como nós vamos evoluir, né? Existem entidades divinas que vêm aí para nos salvar, que eu não sei salvar de quê e para quê também, né? Eu acho que a salvação... Dele próprio. Salvar dos próprios seres humanos, porque o ser humano, ele gosta, ele faz guerra tentando encontrar a paz. Mas a paz, ela está dentro, não fora, né? Pois é, mas a salvação está dentro de cada um de nós, não é? Exatamente. Agora, o trabalho é de cada um, né? O trabalho sim, exatamente. É melhorar as suas emoções, os seus pensamentos, as suas atitudes, se tornar mais solidário, mais amigo, mais respeitoso, né? Respeitoso, respeitando a tudo e a todos, não é? Cumprimentar o seu vizinho. Isso, exatamente. Quando eu saio aqui de casa, eu cumprimento. Tem gente que não cumprimenta, não. Mas, bom, tudo bem, aí eu não cumprimento mais. Eu fiz várias vezes isso, hoje em dia eu me desapeguei disso, sabe? Porque, assim, a gente busca ser amigo, né, da maioria, mas nem todos são nossos amigos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado muito com isso, né? Sim, Porque tem pessoas que realmente gostam de prejudicar as outras, a gente sempre tem que ficar com um olho aberto e outro fechado. Vamos lá. Nessa questão aí da transição planetária, veja, eu acho muito difícil assim haver essa tal de transição planetária, como se a humanidade toda fosse passar ou estivesse passando por um processo de evolução. Sim. Né? Eu acho isso muito difícil, sabe por quê? Porque nós não temos uma humanidade, nós temos várias humanidades. Civilizações, né? Nós somos muitas tribos, muitas civilizações. Humanidade é uma só. Civilizações são várias, né? São várias, exatamente. Mas nós somos, então, muitas tribos, muitos territórios, muitas línguas, muitas culturas, entende? Então, quando as pessoas falam nessa transição da humanidade, elas estão pensando nelas próprias, na sua comunidade. Mas é difícil pensar na humanidade como, né? Nós, pela natureza biológica, nós somos, sim, uma unidade, biologicamente, mas culturalmente, de modo nenhum. De modo algum. E, na verdade, nós temos... Eu costumo chamar o planeta Terra de país, não sei por que mesmo. Bom, eu sei por que exatamente, mas digamos assim que nós temos aqui no mundo existiam 193 países, e agora são nações, e agora são 195 países. Olha a quantidade, mais de 8 bilhões de pessoas, chegando a quase 9, né? Quase 9, Então, assim, a gente é uma proporção muito grande, né, no planeta Terra. No entanto, a gente não aprendeu a conviver, né, como ser humano, que é o básico, né?
É o básico, exatamente. Isso veio com a provocação de sermos animais ainda. Muitas pessoas agem como animais mesmo. O que é um animal? O animal, ele age pelo instinto, primeiramente, antes de pensar no outro. Porque, geralmente, quando a gente age pelos instintos, emoções exacerbadas e tudo mais, ou, enfim, vários instintos, podemos falar não só de emoções, mas vários tipos de transtornos que o ser humano carrega, a gente acaba agindo imprudentemente, né? E a gente acaba esquecendo do outro ser humano que está na nossa frente, né? Sim, exato. Mas só que nós somos animais no sentido que nós temos instinto, mas temos também a inteligência, como outros animais têm também inteligência, mas nós temos a consciência. Isso, e a racionalidade. E a racionalidade, exatamente. Então, nós teríamos que aproveitar um pouco mais essa consciência e a racionalidade sim. para sermos mais humildes. Isso. Eu até acredito, entende? Se nós conseguíssemos entender que nós somos mais uma espécie animal na face do planeta, eu acredito até que nós poderíamos nos tornar mais humanos. Pode ser que seja uma provocação de reflexão muito, muito profunda. Acredito que seja mesmo. Eu gosto muito das provocações do senhor, porque me faz refletir muito. Então, assim, tudo que me faz refletir, e assim, eu acabo que seja proveitoso para muitas pessoas, eu acredito que seja, né, através aqui da plataforma, do YouTube. Uhum. E assim, essas provocações que o professor faz, elas nos ajudam a ter pensamento, porque nós somos um universo, né? É o microcosmo, nós somos um microcosmo e refletindo no macrocosmo, né, que é o universo. Uhum. O senhor quer fazer mais alguma consideração, transição planetária? Eu queria só até fazer uma consideração de uma frase aqui que eu anotei, que eu quero aproveitar depois para desenvolver um pouco mais, que é a seguinte: o Apocalipse adora ser anunciado, Isso. mas ele detesta cumprir datas. Geralmente o Apocalipse não é o final, né? Porque essa palavra, a etimologia da palavra significa. O senhor sabe o que significa Apocalipse? Revelação. Seria uma nova revelação, né? Isso, é revelar. É usada também como fim do mundo, como fim dos tempos. Mas a gente teve vários, né? Fim do mundo. 2000, pelo menos na minha época, desde que eu nasci, em 1989. 2000, 2012, que foi anunciado por um livro, né? Através de um livro dos maias, o calendário maia. Mas, assim, eu acredito, assim, que a gente passe por ciclos, como o senhor mesmo trouxe através da astrologia. Que a gente sabe, que a gente aprende, né, desde a infância, ali no ensino fundamental, que nós tivemos o Big Bang, né, que foi uma explosão, tudo, que deu origem ao universo, e a tudo que existe, né. E o que o senhor pode falar sobre... Tem alguma questão, por exemplo, essa transição planetária, o senhor acha que nós aqui passamos, ou, por exemplo, nós temos, né, inúmeras, né, de galáxias, vamos dizer assim. Você acredita que a transição ela faz parte aqui da Terra, que a gente tem essa ideia, ou seja, uma questão mais abrangente do universo? Olha, existe uma teoria que é contrária ao Big Bang. O Big Bang significa que nós tínhamos, então, uma singularidade, uma energia ali, e que, de repente, ela sofreu uma expansão, não foi explosão, mas uma expansão, e o universo todo está em expansão, e isso já foi provado pela observação das galáxias. Todas as galáxias estão se afastando entre si. Isso. Tá? Agora, existe uma ideia, uma teoria, que é a do Big Crunch. O Big Crunch, que significa, então, o grande encolhimento. Isso, o senhor falou uma vez. O senhor falou aqui. O universo vai até um determinado ponto. E ele volta. E havendo uma certa quantidade de matéria, né, que se chama matéria escura, porque sabe-se que ela existe, mas ninguém ainda viu. Ninguém detectou. Matéria escura, só para esclarecer, a matéria escura seria o buraco negro? Não.
Não, não é matéria escura, não tem a cor escura. Ela é tida como matéria escura porque ninguém ainda viu. Ah, sim. Entende? Ela não foi detectada, mas a física mostra que existe uma força por parte dessa energia e dessa matéria. Certo. Entende? Essa matéria existe, só que não se sabe como e onde. Por isso ela é dita como escura, poderia ser dita como invisível, Entendi. matéria invisível. Né? Sim. Agora, se for uma certa quantidade de matéria, essa chamada matéria escura ou invisível, o que vai acontecer é que a força de gravidade vai ser grande e todas as galáxias, tudo começa a se juntar novamente, se juntar, se juntar, se juntar. Então, a partir... De repente, vamos chegar nessa partícula minúscula novamente e, quem sabe, aí nós vamos ter um novo Big Bang. Então, quem sabe a transição planetária seja isso. Interessante, interessante. Não é? Aqui, veio uma questão aqui que é o bóson de Higgs. O senhor pode falar veio essa questão a partícula de Deus que fala, né? Que... É a partícula de Deus. O bóson de Higgs é uma partícula subatômica que foi teorizada primeiro, se eu não me engano, foi em 1964, por um inglês, Higgs, Sim. o nome, partícula de Higgs, mas que ele não chegou a descobrir. Sim. Então, vários cientistas começaram a pesquisar por essa partícula, porque ela tem uma particularidade, uma característica. Certo. Essa partícula, a característica dela é a seguinte: ela faz com que as outras partículas percam a sua velocidade, porque no mundo subatômico tudo se move muito rápido. Agora, o bóson de Higgs, quando uma partícula encontra o bóson, esse bóson, que é chamado de Higgs, certo, ela diminui a velocidade. Aí, então, esses átomos começam a se juntar e vão dando a formação da matéria. Matéria que nós conhecemos, matéria que forma o nosso corpo, que forma tudo que existe, não é? Então, graças a esse bóson de Higgs. certo. E em julho de 2012, o CERN, aquele acelerador de partículas que fica entre a França e a Suíça. O LHC, sim. O LHC ele é Genebra. É Genebra? Entre a França e a Suíça, não é? Suíça. Ele tem, se não me engano, 27 quilômetros, uma coisa assim, que eles aceleram a partícula para fazer estudos subatômicos e tal. Aí o bóson de Higgs, que muitos já estavam procurando, foi detectado e foi comprovado. Ele existe. Aí, lá no LHC, fizeram uma festa, inclusive até com champanhe, abraços e tudo mais, em julho de 2012. Julho de 2012. Pois bem... Olha só, bem no final do mundo, de um dos fins do mundo do calendário maia, né? Exatamente, era o que eu ia falar, porque havia a previsão do calendário maia, fim do mundo, em dezembro de 2012, não é? Mas não seria fim do mundo. O calendário maia ele tem um ciclo mais curto, um ciclo mais longo, dois calendários que se misturam, enfim, são vários calendários, e um deles, que era o calendário de longo prazo dos maias, dizia que haveria um grande acontecimento, que muitos interpretaram como fim do mundo, e não houve fim do mundo nenhum. Agora, eu acho o seguinte, de repente o calendário maia, com esse grande acontecimento em 2012, quem sabe seria a descoberta, a comprovação do bóson de Higgs. Certo. A grande descoberta da humanidade. Por quê? A partir do momento em que a ciência conseguir dominar esse bóson de Higgs
entender como ele funciona e, digamos, usar, manipular esse bóson de Higgs, será possível um monte de coisa, inclusive viagem no tempo. Olha só. E uma das questões assim de viagem no tempo, né, que é o Interestelar, que foi um dos filmes que a gente citou aqui, é um filme norte-americano, produzido lá em Hollywood, né? Hollywood. E tem aquele ator, né, que é bastante conhecido, inclusive, o Matthew, né? Só não sei pronunciar o segundo sobrenome dele. E assim, diz sobre essa questão, né, da viagem no tempo, né, que, por exemplo, a gente teria que usar a velocidade da luz, né, para viajar no tempo. Assim, E a viagem no tempo, ela diz se a gente se desdobra na questão dos buracos de minhoca, né, que são os multiversos, né, que existem. E aí seria o buraco de minhoca seria como se fosse um buraco negro, será? Vamos lá. O pessoal tem muita dúvida sobre isso. Eles não... Vamos lá. Eu sou muito adepto da teoria das cordas. Sim. Não sei se você já ouviu falar. Teoria das cordas é o seguinte. Diz, quando nós pensamos num átomo, por exemplo, ou um elétron, um próton, um bóson, a gente pensa num ponto. Sim. Mas não. Essas partículas subatômicas, elas são pequenas cordas que vibram, pequenas cordas que São vibram. 26, né? 26 cordas? Ou tem mais agora? Várias, né? São várias. Sim. Como se fosse um instrumento. Então, veja, um violão tem 5 cordas. Sim. Mas essas cordas têm comprimentos diferentes e têm grossuras diferentes. Isso. E cada uma vibra uma nota. Isso. Porque cada uma tem uma vibração diferente da outra, uma oscilação, uma amplitude diferente da outra. Sim. Agora, essas cordas, então, da teoria das cordas é o seguinte, elas vibram em vibrações diferentes entre si. E, com isso, elas poderiam formar várias dimensões. E seria como aquela malha, né, que o universo tem, né, aquela malha, sabe? Não sei se você lembra disso. Me veio agora na cabeça, aquela malha que faz quadradinhos, sabe? Que eles representam como quadradinhos. Da gravidade? Eles representam, né, com essa malha. Que é a gravidade que você fala, que foi a teoria de Einstein que mexeu pouco, deu uma ajeitada na gravitação, né, da lei da gravidade de Isaac Newton. Né? Isso. Agora, essas cordas vibrando com amplitudes diferentes, com vibrações diferentes, então podem criar também dimensões diferentes. E aí, quem sabe, estaria a questão da viagem no tempo, quando você entra numa outra dimensão. Sim. E você, então, estaria viajando aí, né, em universos diferentes. Quem sabe nós teríamos, então, vários universos, como se fala em multiversos. Né? Multiversos. Sobre esses multiversos, porque assim, a gente tem as galáxias, né? Elas todas estão aqui, nessa projeção que a gente vê através dos instrumentos de astronomia, tudo, que hoje tem bastante instrumentos aí. Hoje eu lembro sempre do Hubble, mas hoje já tem outros, né? Bem mais avançados, esqueci agora o nome, não sei. James Webb. Gêmeos, isso. Essa palavra gêmeos, mas não saiu. O senhor quer fazer mais falar mais alguma coisa? Não, eu acho que nós já refletimos bastante, já provocamos bastante também, não é? Deus eu digo nessa questão, porque o papo está tão bom. Sim. Seria isso, essa questão das cordas aí, das várias dimensões, não é? Multiverso e tal. Sim.
Inclusive, quando eu falei a respeito do Big Crunch, que seria né, o encolhimento do universo, que poderia chegar, então, uma nova singularidade e depois, então, ter o outro Big Bang, eu até pergunto, será que esse Big Bang que deu origem a nós, ao nosso universo, foi o primeiro? Quem sabe já houve Big Bang, encolhimento, Big Bang, encolhimento. Quem sabe o nosso já é o terceiro, quarto, quinto, sei lá. Isso. Numa cultura hinduísta, diz que existem o sono de Brahma e quando ele está acordado. Então, refere-se a essas questões aí, que dá para depois o pessoal pesquisar. É bem interessante, assim, sabe? Eles têm essa percepção aí do universo, né? Como funciona a cosmogonia, enfim, a criação, tudo, e esses tempos que a gente vai além, né, da matéria aqui, que a gente acaba ficando muito focado, né? E acaba se esquecendo que existem tantas realidades, né? Culturas diferentes que falam. E se você for perceber, as várias civilizações, culturas que existiram, como a hinduísta, enfim, todas a budista, a cristã, a gente não está falando de religião, a gente está falando de civilização, né? Elas falam da mesma coisa. Então, basta a gente ter a percepção também, né, de identificar e fazer as nossas reflexões. A sexta pergunta, eu posso ir para a sexta pergunta? Não sei, tu é que sabes aí, eu estou com você aí, não é? Tá. O senhor tem disponibilidade para ficar até o final das 14 perguntas? Não, eu acho que nós podemos encerrar antes, não precisa chegar, já falamos bastante, né, para não cansar o pessoal aí. E você também, né? Eu já me animou aqui, esse papo. Já fiquei animada, entusiasmada aqui. A sexta pergunta é: a ideia de fim de mundo, fim de mundo, tá igual na roça, né, professor? Fim do mundo pode ser usada como ferramenta, a ideia desse fim de mundo pode ser considerada como ferramenta de controle social ou não? Que a gente cai nas religiões, que elas pregam o apocalipse sendo uma realidade que finaliza. E a gente, bom, pelo menos não aconteceu ainda. Não, principalmente as religiões, né, seitas, misticismos, utilizam muito essa ferramenta do fim do mundo Sim. como uma forma de controle social. Isso. Porque os líderes religiosos utilizam muitos gatilhos mentais, Isso. que são frases de efeito. Isso. Frases de efeito. Preliminares, né? Por exemplo, eu anotei até uma delas, por exemplo, quando ele diz: eu recebi uma revelação. Pronto. Recebeu uma revelação, foi do divino, então ele passa a ser respeitado e vai obedecer. O profeta. É um profeta, exatamente. Isso, o profeta não anunciado, né? Exato. Né? Então, o medo, a culpa. Veja, nós já nascemos culpados, coitados de nós, porque Adão e Eva pecaram. Não é? Então, nós já nascemos culpados, nós já nascemos com uma culpa nas costas e não fizemos nada. E a gente sabe que essa relação que a gente tem com o dogmatismo, assim, né, que a gente tem com as religiões, tudo, né? Principalmente a gente que é da ciência, assim, eu gosto muito da ciência justamente para ter o pensamento crítico. Que a gente não tem que se permear só por dogmatismos, senão a gente acaba indo para o inferno. Se você for pensar, né? A gente acaba sendo culpado a vida inteira e acaba indo para o inferno. E não para o purgatório, para o inferno mesmo. E por falar em inferno, você sabe que o céu está vazio, né? Sabe por que o céu está vazio? É porque todos os pecadores estão na Terra. Estão na Terra. Ninguém foi para o céu ainda porque nós somos pecadores eternos. Não, e precisamos continuar pecadores para que os líderes nos dominem. Sim, isso é verdade. Para que nós sejamos submissos eternamente. Isso, exatamente. Então, nunca virá um salvador.
prometido pela Eles já são os salvadores, se você for pensar nisso. Eles já são os salvadores. virá um salvador. Por quê? Porque nós precisamos ser mantidos na expectativa de uma salvação. Isso. E aí Nós vem estamos, as doenças, né? enquanto nós estamos nessa expectativa, nós continuamos ainda submissos. Exatamente. Então, o Salvador nunca virá. E o Exatamente. céu continuará vazio. A gente tem que salvar a nós mesmos. Assim, a salvação tem que vir de nós mesmos. Nós, mais que formiguinha, cada um fazendo a sua parte. Aí a sociedade funciona. Uhum. Não é verdade? Não tem Cada dúvida. um sendo egocêntrico, sendo o centro da Terra, Sim. como individualista, né? Já falou do antropomorfismo. Me ajuda aqui, professora, às vezes enrola minha língua. Antropomorfismo. Isso, onde o indivíduo, na sua individualização, que deveria ser individuação, né? Como Jung falou, ele fica só concentrado no próprio ego. E aí gera toda a questão que que existem, né? De guerras e violências e as atrocidades que existem. Enfim, são várias. Então, é uma ferramenta de controle social. Sim, não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida, não é? Eu costumo dizer o seguinte: as religiões vivem de dogmas. Dogma Sim. É a certeza que não deve ser contestada. Isso é o dogma. Você acredita e pronto. E pronto. Não é? Agora, a ciência existe para nos dar explicações de como as coisas acontecem, por que acontecem, mas, mesmo assim, a ciência não é dona da verdade. Ela precisa ficar com portas abertas para a contestação. Isso. E muitas teorias que eram verdadeiras foram reformuladas, não é? E caíram por terra. Qual, por exemplo? E a filosofia? No caso, por exemplo, a gravitação universal de Isaac Newton. Sim, né? Sim. Ela não caiu, mas ela foi mudada. Isso, ela deu uma acrescentada, né? Ele deu uma recalchutada. Pois é. Agora, a filosofia, aí entra o papel importantíssimo da filosofia, porque a filosofia nos faz sair da zona de conforto. A filosofia nos provoca. Isso. A filosofia nos coloca fora da casinha. Vai pensar, vai refletir, vai buscar uma outra explicação. Então, são 3 formas de conhecimento. Uma que é dogma, a outra que nos dá alguma certeza, mas a certeza é provisória, e a outra que é provocativa, que é a filosofia. A filosofia, até o senhor falou que eu perdi aqui. A filosofia é a provocação, as reflexões, as provocações, e a ciência é o estudo, assim, a gente tem que comprovar, né? O empírico, é que vai testando e fazendo suas comprovações. Ela nos dá uma verdade, mas é uma verdade passageira. Isso, ela é efêmera, isso. Ela explica naquele momento, Sim. Mas as portas ficam abertas para outros estudos e a contestação, inclusive a modificação. Sim. Bom, a gente vai para a nossa 7ª pergunta, que é uma pergunta, todas elas estão muito interessantíssimas. A 7ª diz o seguinte: o medo do fim do mundo nos paralisa ou nos dá clareza? O que o senhor acha sobre isso? Bom, nos paralisa no momento em que nós deixamos de pensar, em que nós acreditamos em tudo que nos dizem. Isso mesmo. Agora, nos dá clareza, lógico, quando nós paramos e refletimos, pensamos, consideramos, comparamos, entende? Então, hoje em dia, inclusive, tem uma universidade da Inglaterra, a Universidade de Oxford, que todo ano escolhe uma palavra que é chamada palavra do ano. Sim. E, se eu não me engano, foi no ano passado que a palavra do ano foi brain rot. Brain, que é o cérebro, rot, que é o podre. Cérebro podre. Cérebro apodrecido. Falando a respeito
respeito das redes sociais, Certo. em que as pessoas ficam ali no celular, rolando telinha, passam por um monte de informações e quando chega no final do dia, o que foi que ficou de Não, importante e de bom? não. Nada. Então, isso está gerando, e é uma preocupação hoje em dia, está gerando uma geração aí brain rot, ou seja, uma geração que não está sabendo pensar, refletir, parar, meditar, São, ler, são ler. rápidos nas suas reflexões e acabam não tendo nem como viver, né? Porque a vida ela nos dá várias lições para que a gente possa aprender assim com ela. E geralmente quem não reflete, né, não vê os sinais que a vida, né, sempre está aí apresentando, geralmente, por exemplo, essas pessoas que ficam o tempo todo no celular, elas não estão refletindo sobre os sinais que aparecem ao tempo, o Não, tempo todo. Elas, nada, não, nem sobre elas estão o tempo todo olhando para si mesmas, existem várias informações errôneas, inúmeras na internet. Ali é um campo sem lei, né, como diz. exatamente. Então, ficam rolando, mas não guardam informação nenhuma. É rasíssimo. Não, é tudo muito rápido. Então, as Raso. pessoas nesta geração estão desaprendendo a refletir. Só que, porque refletir, você precisa parar. Por exemplo, quando você lê um livro, seja ele qual for, você lê, mas não vai ler da página 1 até o final de uma vereda só. Não, você precisa parar, pensar. Será que o autor aqui ele tem razão? Aí você faz uma anotação, fica com uma caneta, com uma folha do lado, fazendo anotação, pensando, procura conversar com o autor para ver se ele tem razão mesmo ou não. Eu digo conversar virtualmente. Entende? Então, parar um pouco, fazer uma meditação, por exemplo, como é importante o cérebro descansar. E o cérebro não descansa mais dessa gurizada. É o tempo todo joguinho, rola a tela, e vai até a hora de dormir. O cérebro não descansa. E o senhor sabe que essa questão que a gente faz, por exemplo, geralmente são os adolescentes, né, que fazem muito isso, e os adultos também, que parece que são mais infantis que não sei o quê. No caso, os adolescentes, eles estão ali o tempo todo, eles não pegam nenhuma informação e ficam naquela ansiedade, porque viu muita informação e não refletiu, não assimilou, não aprendeu, né, não trouxe para dentro de si, não fez a reflexão, não refletiu, e acaba que tendo aí a ansiedade, várias coisas, a irritabilidade, sabe? E não ter paciência com as pessoas também. Hoje em dia já existem psicólogos Tratando disso. em atender esses casos aí das redes sociais e dos jovens e adultos também, porque eu vejo adultos aí também que se entregaram às redes sociais, postando uma série de coisas sem importância nenhuma. Então, é preciso... Então, e a gente cai naquela questão das fake news, né? São várias. Várias, inclusive sobre o fim do mundo. Né? Exatamente. Eles fazem aquelas teorias da conspiração, várias teorias de conspiração, Exato. E acabam caindo todos, porque o conhecimento é tão raso, né, ali, não tem uma proporção mais, né, aprofundada, Exato. Porque os filósofos lá atrás já estavam nos preparando para essa fase. Então, se a gente for pensar, né, Sócrates, Demócrito, enfim, todos aqueles, né, o Aristóteles, todos eles estavam nos preparando para o momento que a gente está vivendo agora. E hoje a gente cai também na questão da educação, que é muito importante, né? A educação uma das áreas mais importantíssimas, mais importantes que existe, por quê? Porque é através dela que a gente faz com que a inspiração chegue até essas crianças, até esses adolescentes, os adultos, através da faculdade, e faz com que eles tenham a criticidade, né? O pensamento crítico, né? E nos leva a refletir sobre a nossa vida, e a vida aqui que a gente está convivendo em comunidade.
E sobre isso aí, até eu mandei buscar um outro livro, mas eu tenho esse livro aqui, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, né? Que ele escreveu em 1932, esse livro, Admirável Mundo Novo. Já ouvi E eu falar. estou aqui com uns apontamentos que eu coloquei aí também para algumas pessoas conhecidas, em que ele fala sobre o controle social do futuro, lá em 1932. Logo ali, né? Foi Bom, logo ali atrás. logo ali, Atrás. né? Meio assim que estaria profetizando os dias de hoje, né? Sim. Porque ele diz que o futuro não iria se impor pela violência, mas pela satisfação constante. Veja, é isso que acontece nas redes sociais. As pessoas estão ali se satisfazendo com piadinhas, com brincadeirinhas e uma série de coisas sem valor nenhum, que estão se entregando de tal maneira e o cérebro está apodrecendo. E o cérebro precisa ser exercitado, é como musculação. Se o músculo não for exercitado, ele atrofia. O Isso. cérebro também. E a gente pode, o Einstein, ele tinha um cérebro que tinha tantas conexões neurais que eles falam que quando fizeram uma experiência de abrir o cérebro do Einstein, tinha mais de 10 mil metros de... Uhum. 10 mil metros, não. Acho que não, vamos lá. Eu confundi aqui. Me ajuda aqui, professor, com essa informação. A matemática deu errado aqui. Eu termino 10 aqui metros. essa reflexão do Brainrot e o livro, né, do Aldous Huxley, Sim. dizendo o seguinte, como ele fala, né, que é um mundo onde ninguém questiona, porque todos estão confortavelmente anestesiados. Sim. É isso, né? Nós estamos sendo anestesiados com as redes sociais, um monte de informações que não tem valor nenhum, e com isso nós não refletimos. Essa gurizada de hoje está desaprendendo a pensar. Não que não seja importante a gente ver ali no nosso dia que é tão cansativo, uma piada, né, um vídeo engraçado, tudo Claro, a vida sobre os animais. não é tão séria assim, né? A gente precisa rir um pouco. Eu acho que a gente não tem que viver só dessa banalidade, né? Porque acaba sendo muito banal, né, se a gente for viver só disso. E assim, eu pergunto assim, eu faço, né, faço as perguntas aqui, pessoal de casa, tudo, mas você viu tal coisa, né, o que significa isso? Então, a gente vê que a informação não está chegando para esses adolescentes, as crianças até estão mais adiantadas, mas os adolescentes parece que estão vivendo numa redoma, né, que é assim, não redoma, mas uma coisa que é entre todos eles ali, conversando, e tipo, como se eles não tivessem esses vídeos, por exemplo, funcionasse como uma anestesia para eles, sabe? Para que eles não tivessem essa oportunidade de ter esse discernimento sobre a vida, sobre o que a gente está fazendo aqui agora, que é trazer conhecimento, informação e ter esse discernimento, né? Refletir. Então, essas informações rasas de internet, muitas vezes falsas, né? Elas fazem com que esses adolescentes fiquem nessa anestesia e sendo banais, vivendo na banalidade, né? E achando que estão corretos, né? Aham. Isso aí. Michele, eu vou te dar uma sugestão. Sim. Tá cansadinha, né, professor? De nós encerrarmos por Sim, aqui. sim. Temos mais assunto pela frente, né? Sim. A minha cachorrinha já está arranhando a porta aqui. Quando chega o final da tarde, ela começa a pedir para passear. E todo dia, quando o tempo está bom, como hoje, por exemplo, não está chovendo, tem um ar, inclusive, fresquinho, muito bom, então ela fica pedindo. Aí ela levanta as orelhas e fica me olhando, como quem pede assim, nós não vamos passear? Que bonitinho. Então aí eu Como ela gosto. chama? É Tina. Tina. Tina Turner. Tina Turner, que legal. Cabelinho. É toda cheia de cabelinho, mas agora com o verão eu mandei raspar, não é?
Mas no inverno ela fica toda peludinha, parece a Tina Turner mesmo. Fica assim. Bom, Então, eu ficaria até amanhã conversando sobre esse assunto. Então, nós encerramos aqui na 7ª pergunta, que foi o medo do fim do mundo nos paralisa ou nos dá clareza, né? Isso, e depois, então, continuamos conversando mais sobre isso. Sim. Né? Eu até gostaria de fazer aqui uma sugestão de um filme que eu vi por esses dias, que é uma história real e tem na Netflix. Porque o que eu acho que falta nos líderes, principalmente os líderes políticos das grandes nações, Sim. Está faltando aquilo que se chama humildade. Com certeza. Humildade nas pessoas. Eu acho que quando a gente consegue atingir esse nível da humildade, nós conseguimos entender melhor o outro. Exatamente. Respeitar melhor o outro. Saber que a gente não sabe tudo, né? Exatamente, exatamente. E nós não somos os todo-poderosos assim, mas tem líder que se acha dessa forma. E nós temos vários aí pelo mundo, presidentes de nações, né, achando que são donos do mundo e os detentores do poder. Isso. Então, esse filme chamado Somos Todos Iguais, tem na Netflix, é uma história real, muito bonito, e que ele trata justamente, a mensagem central é essa, é a humildade. Sim. Um pai de família, um marido muito bem-sucedido financeiramente e profissionalmente, enquanto que a esposa trabalhava ajudando uma comunidade de moradores de rua. E ele não gostava muito desse trabalho que ela fazia, o casal estava meio em conflito e tal, até que ele foi uma vez, foi uma segunda e foi uma terceira. Aí foi que aconteceu com ele uma transformação completa quando ele sentiu essa questão que eu falo da humildade. Sim. Quando ele encontrou naqueles moradores de rua uma sabedoria, principalmente em um deles. E é uma história real, muito bonita, entende? Esse morador de rua encontrou uma sabedoria real, assim. O marido encontrou em um morador de rua essa sabedoria. Interessante. E a gente vê que muitos moradores de rua, eles têm uma percepção da realidade, assim, bem interessante. Sim, sim. E este personagem, então, esse marido, mudou a percepção dele de mundo. Com a humildade que ele conseguiu absorver, ele mudou a sua ideia, o seu comportamento, os seus pensamentos, mudou a vida dele. Sim. Não deixou de ser rico, entende? Mas a humildade fez dele um outro homem. Sim. E esse filme é uma história real. É muito bonito, eu recomendo, justamente por causa dessa mensagem da humildade. Sim. Tá certo? A humildade. Bom, a gente vai finalizar por aqui. Foi um papo muito, nossa, maravilhoso. Não tenho palavras, né? A Tina está arranhando a porta aqui, pedindo para sair. Eu vou terminar por aqui. Muito obrigada, professor. É sempre um prazer, um grande prazer, assim, é enorme tê-lo aqui conosco, com essa participação incrível sobre astronomia, que é um dos temas que eu mais gosto. Na verdade, uma área de conhecimento que um dos que eu mais gosto, e com o tema de fim de mundo, fim do mundo. Mas depois a gente vai fazer uma segunda edição dessa live para que a gente possa ter aí as outras sim. Eu fico à disposição aí. Fico à disposição, eu agradeço pelo convite, e não faltará oportunidade e também não faltará assunto para nós conversarmos. Tá bom. Bom, vai lá com a cachorrinha Tina que a gente fica... Eu vou agradecer a pessoa que nos acompanhou. Bom, se o senhor quiser, pode fazer aí a sua finalização, a sua mensagem final. Não, eu agradeço, né? Agradeço pela oportunidade, não tem dúvida, né? E estarei sempre à disposição para
conversarmos, temos vários assuntos aí, não é? O planeta, a gente sabe que um dia vai acabar, mas quem sabe a humanidade acaba antes, não é? Não se sabe. Se é que já não acabou, né? Precisamos melhorar muito, precisamos melhorar muito. Sim. Bom, é isso, então ficamos por aqui. Eu deixo aqui o meu agradecimento a todas as pessoas. Tchau, professor. Isso aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Beijo grande.